rapaziada, começando mais um vídeo. Essa é a segunda parte da criação das comunicações entre microserviços do Apache Kafka. Nesse vídeo, eu vou terminar os consumers e mostrar as ideias de cada aplicação que eu criei para receber as mensagens do producer e no fim testar tudo isso para a gente ver tudo funcionando legal. Então, sem muito perder tempo, vamos já para o código porque é o que a gente tem para fazer hoje. Aqui é o código do producer, como vocês podem ver, é o que a gente fez na aula passada. Está desligado, eu vou ligar ele aqui e deixar ele rodando, criando pedidos. Nada se perde aqui. Quando não tem ninguém escutando, ele vai acumulando os pedidos e quando começarem a escutar, ele já ouve tudo de uma vez só. Então eu vou começar pela parte do financeiro que já está aqui aberto. Eu vou pegar o código do financeiro e a gente vai passando por passo a passo. Esse é o código do financeiro e a gente vai passar por passo a passo para vocês entenderem o que cada coisa está fazendo. Primeiro de tudo, aqui são os tópicos de configuração. Então, estou configurando o nome no arquivo, estou configurando o tópico que ele vai escutar do consumer. Também estou configurando aqui a fila de mensagens problemáticas, caso alguma coisa aconteça. E aqui de baixo a gente já começa com as aplicações do próprio financeiro. Olha só, aqui eu estou verificando se existe um arquivo CSV. Nesse caso aqui, se não existir, ele vai criar com essas colunas aqui. Aqui embaixo é um método onde ele vai salvar esses pedidos em um CSV que vem do producer. Aqui embaixo é o método que ele cria a fila de mensagens problemáticas. Para que serve isso aqui? Se o meu producer me enviar uma mensagem que não seja o que eu estou esperando, ou com alguma coisa faltando, em vez de eu salvar isso aqui com algum erro ou dar um erro no próprio sistema, o que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem para outra aplicação escutar e dessa aplicação a gente já resolve os problemas dessa aqui. Aqui a gente está começando o sistema de verdade, tenho aqui um while true, consumindo as mensagens que vem do meu producer. Aqui eu tenho duas linhas caso algum erro aconteça. Essa aqui é caso não venha nenhuma mensagem no meu producer. E a de baixo é caso aconteça algum erro no cluster ou no broker direto com o Kafka. Aqui embaixo eu estou pegando a mensagem que vem deles mesmo. E aqui dentro desse try eu estou começando a tratar os dados. Então eu pego o dado bruto, decodifico ele e já transformo ele num JSON para mim usar. Eu que estou criando esse for aqui para ele fazer 3 tentativas de salvar esses dados no arquivo CSV. Então, se eu tiver algum problema, se alguém estiver usando, se acontecer algum problema com o arquivo CSV, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 tentativas, se não conseguir, aí sim ele pega esse dado e envia para aquela fila de mensagens com problemas. Aqui é a mesma coisa, está fazendo um envio também para as mensagens com problema, só que são problemas diferentes. Aqui é um problema de JSON e aqui é um problema de salvar no CSV. E é basicamente isso aqui, o nosso financeiro. Eu vou abrir um novo terminal aqui para ele. Fechei tudo. Era para fazer isso. Beleza? Abri. Vou escrever aqui financeiro. E aqui eu vou ligar esse arquivo. Olha lá, iniciando o sistema. E ele vai já carregar um monte de mensagem. Porque aquele tempo que eu comecei a falar com vocês é o que ele estava gravando. Olha lá. Todos esses pedidos que o producer gerou nesse meio tempo que a gente estava conversando aqui, ele já mandou tudo de uma vez, ele já registrou e já salvou tudo com sucesso. Perfeito. O próximo aqui que a gente vai fazer é o antifraude. Vamos para o antifraude. O código do antifraude é esse aqui e vamos lá em cima para a gente começar de novo. Como você pode ver, é o mesmo início do financeiro, configurando o consumer e a fila de mensagens problemáticas. Esse aqui é um método que eu vou explicar daqui a pouquinho. Esse aqui é o método de mensagens problemáticas, igualzinho o que está lá no financeiro. E aqui é onde começa mesmo o sistema. Então, o que ele está fazendo? Pegando todas as mensagens que foram enviadas nesse tópico no consumer, verificando se tem erros, mesma coisa que está no financeiro lá, e aqui ele começa a transformar ela para a gente tratar. Então, mesma coisa lá do financeiro, vou fazer a decodificação já transformando num JSON, e aqui vem a parte de enriquecimento de dados, que é aqui esse método aqui em cima. Então, para não complicar muito também, para facilitar a vida de todo mundo, o meu método de antifraude, eu só usei uma lógica de se o valor do pedido é muito alto, então tem mais risco de ser uma fraude. Só isso que eu estou usando. Então, quanto maior o valor, então no caso aqui, se for maior que 5.000 o valor, o score é 100% e a categoria de risco é alto. É mais ou menos isso aqui. Depois que ele passou pelo método, ele vai pegar as informações novas que eu adicionei e vai printar caso o pedido seja aprovado ou bloqueado. Aquela ideia de score. Se o valor for maior que 5.000, ele bloqueia. Se for menor, ele vai aprovar o pedido. Aqui é a mesma coisa da fila de erro, caso alguma coisa aconteça que não seja previsto, ele vai enviar a mensagem problemática naquele tópico de erro. Vamos criar também um novo terminal para o nosso antifraude. Vou renomear aqui, antifraude.
e vou iniciar a aplicação. Opa, não salvei o arquivo, salvei agora e vou iniciar de novo. Olha lá, vai vir um monte de mensagem também, porque a gente está com um monte de consumer. Olha lá, algumas mensagens ainda foi enviado para o nosso tópico de mensagem com problemas, e o resto aqui está como esperado, bloqueando alguns e aprovando outros. O terceiro e último sistema que eu criei aqui é um sisteminha de logística. Vou criar ele. Esse é o arquivo de logística e aqui são os códigos que a gente vai fazer. Bom, o começo é igual para todo mundo, mesma coisa também, configurando o consumer, colocando a fila de mensagens problemáticas. Esse aqui é o mais simples de todos, então ele só vai ter o mesmo método de mensagens problemáticas. E aqui ele vai seguir a mesma lógica de todo mundo, transformando, verificando erros, transformando em JSON, pegando o pedido. Nesse caso aqui eu estava tentando imitar alguma coisa de um estoque, verificando se tem o produto. É só uma ideia. Vamos criar mais um terminalzinho. Vou escrever aqui a parte da logística e vamos iniciar o sistema também. Quando ele processar, ele vai vir todos aqueles produtos, olha lá. E a ideia aqui é pegar o pedido e enviar esse pedido para a logística fazer despacho. Beleza? Tudo funcionando e pronto. É isso. O sistema de comunicação feito através do Apache Kafka está funcionando. Eu gero um pedido no meu producer e os meus 3 consumers estão recebendo os pedidos. Independente se algum parar ou não, ele continua igual. Mesmo se o producer parar, ninguém vai ser afetado. Vou parar eles aqui e eles continuam só escutando, sem ter algum erro aqui neles. Quando o meu producer voltar novamente, ele vai gerar novos pedidos e eles vão continuar de onde parou, sem nenhum problema, sem nenhum registro de erro. Esse projeto de Apache Kafka vai ficando por aqui, finalizado, tudo funcionando perfeitamente, e depois a gente continua com outros vídeos de outros temas.